180, receptação, já é um crime que também cai nas nossas provas. Algumas das formas de receptação, nós vamos ver. Olha só, no 180, existe a previsão: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte. Senhores, aqui eu tenho dois tipos de receptação. Só no caput do artigo, dois tipos de receptação. Vejam bem, senhores, eu estou falando de uma receptação própria e uma receptação imprópria. Quando eu falo da receptação própria, eu estou falando que o autor do crime sabe que ele está adquirindo, recebendo, transportando, conduzindo ou ocultando uma coisa que é proveniente de um crime original. Qual crime? Qualquer crime. Geralmente vai estar ligado a um crime patrimonial também. Então, olha só, eu furto um determinado celular. Qual o crime que eu pratiquei? Furto. E pego este celular furtado e repasso para o receptador, o dono de uma loja de celular, que vai revendê-lo para terceiros. O dono dessa loja de celular, ele mesmo sabendo que eu furtei aquele bem, ele me compra, ele adquire aquele bem para repassá-lo a terceiros. Ele cai na receptação própria, por quê? Porque ele sabe, ele tem conhecimento que aquele produto que ele está adquirindo é proveniente de outro crime, nesse caso de um crime de furto. E a segunda modalidade, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte, apesar do autor não estar praticando essa conduta da aquisição, do recebimento, da ocultação, ele está influindo para que um terceiro de boa-fé pratique essa conduta. Então vejam bem, vou chegar para um amigo, eu, receptador, então eu que respondo pelo crime, chego para um determinado amigo e falo assim: olha, eu tenho um conhecido que está vendendo uma televisão Smart TV, 49 polegadas, que na loja custa 5 mil, ele está com dificuldades financeiras e ele está repassando por 2 mil. Pode comprar, pessoa honesta, boa. Como eu estou falando com um amigo, ele acredita na minha situação. E até com boa fé, com intenção de ajudar, ele compra a televisão achando que ela está mais que legalizada. Então, este que compra é um terceiro de boa fé. Ele faz isso porque ele tem convicção que aquele produto que ele está adquirindo é perfeitamente legal. E ele está com o pensamento que aquele produto não é proveniente de um outro crime. E ele compra por quê? Porque eu o convenci. Quem pratica o crime? Eu que o convenci, porque eu sei que o produto é proveniente de outro crime, é proveniente de um furto anterior, e mesmo assim eu consigo convencer o outrem, o alguém, esse terceiro de boa fé, para adquirir aquele bem. Então, quem comete o crime não é quem adquiriu de boa fé, sou eu que influenciei esse terceiro de boa fé a adquirir. Vamos lá. Receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. É receptação qualificada no parágrafo 1º, senhores, porque a atividade é comercial ou industrial. Então, aquele cidadão da loja de telefone celular que comprou o celular proveniente de um furto,
por mais que ele vá alegar, não, eu não sabia que aquele cidadão tinha furtado esse celular. Mas no exercício da atividade comercial dele, pressupõe que ele compre produtos com nota fiscal. Pressupõe, então, que ele deve saber que a coisa é proveniente de crime. Deve saber por quê? Porque está atrelado à atividade comercial esse cuidado. Ele não pode sair comprando celular sem nota para fazer a revenda. Então, ele, quando o legislador coloca que ele deve saber, é quase que um dolo eventual. Se ele falar assim, eu não sabia, mas eu comprei um celular sem nota, porque aí ele está assumindo um risco de adquirir. Então, por isso que o legislador não coloca sabe, ele já estende isso aqui e coloca deve saber. Mesma coisa da atividade industrial, aonde para fabricar um determinado bem eu tenho que comprar peças. Olha, mas eu tenho que comprar peças lícitas. Eu não posso simplesmente ignorar, fingir que eu não estou vendo e sair comprando peça de forma ilícita, sem nota, não sei de onde que vem. Ou seja, se eu estou exercendo essa atividade, eu devo conhecer. Então é por isso que o dolo meu aqui é aquele dolo onde eu fecho os olhos e falo assim, dane-se, vou comprar qualquer produto, vou comprar o produto proveniente de crime. Então eu caio aqui, receptação qualificada. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial, para efeitos do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Então não precisa, para cair na receptação qualificada, que seja uma loja efetivamente montada para aquela finalidade, regularizada, não. Qualquer comércio, inclusive aquele exercido em fundo de quintal, residência, cai também na atividade comercial ou industrial. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre valor e preço ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Senhores, no parágrafo 3º, eu estou falando da receptação culposa. Ela é totalmente diferente da receptação dolosa. Vejam bem, senhores. Adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre valor ou preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Aqui, meus amigos, o autor não sabe que a coisa veio de outro crime. Mas, senhores, a lei, ela exige a diligência. Ela exige que todos nós tomemos cuidados, observemos, que todos nós tenhamos a capacidade de zelo, a capacidade de observação, a capacidade de ter o dever objetivo de cuidado com as outras pessoas ou com a sociedade de uma forma em geral. Meus amigos, quando eu observo um determinado indivíduo vendendo cordão de ouro à natureza na porta da minha casa, eu tenho, meus amigos, que me perguntar, que ser zeloso. Será que isso é uma conduta normal? Eu vejo sempre pessoas vendendo brinco de diamante, anel de ouro, cordão de ouro na porta de residências. Isso é uma conduta anormal. Aquele material, por sua natureza, geralmente é vendido em joalheria. Então, para fazer a compra, eu deveria ser mais cauteloso, eu deveria tomar cuidado antes de comprar, saber a origem. Agora, se eu compro sem saber a origem, eu posso cair na receptação culposa.
Porque eu deveria ser mais diligente. Então, eu deveria presumir que aquela coisa teria uma procedência criminosa. Ok? Outra coisa, desproporção entre o preço e valor. Alguém passa na porta da minha residência, ok? E me oferece um determinado celular. Mas aquele celular, não é? Um iPhone desses dos mais modernos, ele custa na loja 5, 6 mil. A pessoa está me vendendo por R$500. É muito desproporcional o valor com o produto. Então eu deveria presumir que essa coisa, esse celular, foi obtido por meio criminoso. Porque aí sim isso vai me forçar a fazer mais pesquisa, a ser mais diligente antes de comprar. Condição de quem a oferece. Passa uma pessoa, me oferece uma bicicleta na porta da minha residência, mas aquela bicicleta custa R$4.000 e aquela pessoa está maltrapilha, ok? Descalço. Pode ser que seja dele, posso comprar? Pode, mas você tem que ser diligente. Então, num primeiro momento, você deve presumir que a coisa é proveniente de meio criminoso, ok? Para justamente pesquisar melhor. Ó, cadê a nota fiscal dessa bicicleta? Vamos verificar melhor, não é? Para depois aí sim eu poder comprar. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que provei a coisa. Então, por mais que eu vá lá e compre um produto proveniente de furto, e isso ficou claro, né? Vamos colocar que lá na loja, né, do cidadão que tem um iPhone lá, perfeito? Ele foi e adquiriu esse iPhone. Ele sabe que é proveniente de furto, adquiriu o iPhone para revenda. Ok, ele cometeu a receptação dolosa, mas a gente não consegue chegar em quem furtou esse iPhone. Quem furtou? Desconhecido, ok? Não se chega ao autor do crime principal. Ah, já que não chegou ao autor do crime principal, o receptador não vai responder por nada? Claro que vai. Receptação é um crime, furto é outro. Então ele vai responder. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, ou seja, só na hipótese da receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, quando eu tiver a receptação culposa, nos casos do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, aquele que não tem nenhuma condenação anterior, o juiz pode aplicar o perdão judicial, pode não penalizá-lo, se é primário. Já na receptação dolosa, pode aplicar o parágrafo 2º do 155, do furto, que é aquele que eu pedi para vocês não se esquecerem. Criminoso primário e pequeno valor da coisa. Aí o juiz pode aplicar redução de pena, não é? Alguns benefícios que estão previstos lá no parágrafo 2º. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens de patrimônio da União, do Estado, Distrito Federal, de municípios, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Então, senhores, se o indivíduo furtou um bem patrimonial dos entes públicos de uma forma geral, aquele computador que foi furtado lá de dentro de uma secretaria do Estado foi revendido. O cidadão, o receptador, comprou um bem sabendo que é produto proveniente de crime e está lá, meus amigos. Aquele computador é patrimônio do Estado. Foi verificado isso. O receptador vai ter a pena duplicada. Ok? Então vamos lá. Este artigo,
ele se aplica a quem? Ao caput do artigo. Ou seja, esse artigo, esse parágrafo, ou seja, essa pena duplicada, ela faz referência à receptação dolosa do parágrafo 1º. Sabe que é produto proveniente de crime e mesmo assim adquire. Ou influencia um terceiro a fazer a aquisição, de boa fé. Ok? O 180A foi incluído no Código Penal, colocando assim, ó, receptação de animal, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes, que deve saber ser produto proveniente de crime. Meus amigos, nós já visualizamos o furto. Então, aquele que vai lá e furta um gado destinado à produção, então, ó, ele foi lá na fazenda de um produtor rural e furtou um gado de corte. Esse responde pelo furto, com pena aumentada, por conta de ser semovente domesticável de produção. Agora, este que furtou, ele vai lá no açougue do Zezinho e vende o gado. O Zezinho sabe que este gado que ele está comprando foi furtado. O Zezinho que adquiriu cai aqui no 180A. A pena é de 2 a 5 anos. Ah, não, mas ele não comprou o boi vivo. Ele já comprou o boi abatido e picado. Cai aqui também, ó. Olha aqui, ó. Mesmo que abatido ou dividido em partes. Se ele sabe que é proveniente de crime, ou deve saber que é proveniente de crime, ele cai no 180A. Tá ok? Disposições gerais, ou seja, para todos esses artigos. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, ou seja, ele está falando dos crimes patrimoniais como um todo, furto e assim vai, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, olha, é isento de pena. Então, senhores, por mais que exista o crime previsto, então vamos lá, furto de coisa comum, ok? Marido e esposa estão em vista até de separar. Ao marido dando uma desperta, ele vai lá e furta alguns bens de casa. Leva notebook, televisão e etc. Existe o crime? Existe, furto de coisa comum. Mas é isento de pena quem comete qualquer desses crimes em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Como não ocorreu separação ainda, se o cônjuge furtou do outro, apesar de estar previsto, o legislador está o isentando de pena, não vai responder pelo crime. De ascendente, descendente, ou seja, parente legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Meus amigos, filho furta do pai. Tem o crime previsto? Claro que tem. Né? O bem não é dele, é do pai. Então o filho foi lá e subtraiu, né, para usar crack, ele vai lá e subtrai uma televisão para fazer a revenda. Comete o crime de furto? Claro que comete. Mas, no final das contas, o que acontece? É isento de pena. Isso quer dizer que ele cometeu o crime, mas quando ele vai ser julgado, o que vai acontecer? O juiz vai aplicar a isenção de pena. Ou seja, está fora da criminalização. Vamos lá. Continuando ainda sobre a aplicação aos crimes como um todo. Somente se procede mediante representação, ou seja, ação penal pública condicionada à representação, se o crime previsto neste título, nos crimes patrimoniais, é cometido em prejuízo. Vamos lá. Do cônjuge desquitado ou separado judicialmente. Então, olha como que mudou, né?
Aqui, no 181, nós estamos falando em isenção de pena. Em que caso? Do cônjuge na constância, ou seja, ainda estão casados. Um furta do outro, mas ainda está casado. Isenção de pena. Agora nós estamos falando de outra coisa. Olha só, a ação vai correr dependendo de representação. Se um cônjuge representar contra o outro, tem processo, tem pena, ok? Do cônjuge desquitado ou separado judicialmente. Já teve separação de corpos. Um vai lá e furta do outro. Vai poder ser penalizado? Sim. Não vai ter isenção de pena nesse caso, não. Por quê? Porque já está separado judicialmente. Tá ok? De irmão legítimo ou ilegítimo. Tem isenção de pena? Aqui, ó, ascendente e descendente. Ok? Pai para filho, avô para avó. Aqui nós estamos falando de irmão, não é pai. Então, de irmão, legítimo ou ilegítimo, é crime. Se um representar contra o outro, vai ter processo normal e pena normal. De tio ou sobrinho com quem o agente coabita, com quem um mora, né? O tio mora com o sobrinho. São parentes? São, mas não é filho, para gerar isenção de pena. Então, se o tio vai lá e foi furtado pelo sobrinho, e o tio representa contra o sobrinho vai ter pena. Vai ter processo e vai ter pena. Quando se fala com quem um agente coabita, é a questão da moradia, moram juntos. 183 encerra as disposições gerais falando assim, ó, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Então vamos entender. Para esses crimes patrimoniais, não vai existir isenção de pena nesses casos aqui. Do cônjuge na sociedade, na constância do matrimônio, do ascendente ou descendente, se praticar um furto, um crime patrimonial do filho contra o pai. E também não vai ser ação pública condicionada à representação, vai ser ação penal pública incondicionada, mesmo nesses casos. Quando? Se o crime é de roubo ou extorsão, ou em geral quando há emprego de violência ou grave ameaça. Então, ó, se é crime que tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, não tem isenção de pena. Filho roubou do pai, colocou uma arma na cabeça do pai e tirou a televisão de casa para vender e usar droga. Vai ter isenção de pena para ele? Não. Ele vai responder normalmente. Ao estranho que participa do crime, então vamos colocar num furto, perfeito? Entra o filho e a namorada do filho para subtrair uma televisão de casa para revendê-la, ok? O filho, no furto, vai ter a isenção de pena, aqui ó, ascendente ou descendente. E a namorada que foi coautora no furto? Não, para a namorada vai cair aqui, ó, é o estranho que participa do crime, perfeito? Vai ter pena para ela normal. Os dois cometeram um crime, mas o filho vai ficar isento de pena e a namorada, como não tem nada a ver com o parentesco, vai responder pelo crime e vai ser penalizado. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, qualquer crime, então, pegou o idoso, meus amigos, não se aplica a regra. Então, ó, o filho furtou do pai, mas o pai tem mais de 60 anos, já era, não tem isenção de pena não. Cai aqui, ó. Perfeito? Vamos lá.